museu interativo e parque temático. Homens, como bem sabeis, acerca-se de nossas terras, no momento em que vos falo, uma numerosa hoste castelhana. Como previsto, tentam escapar-se ao combate, desviando o seu curso rumo a Freixes, pelo que será aqui em Trancoso que lhes havemos de fazer frente, pois deste ponto não terão como se desviar. A guerra, terrível, mortífera, sempre foi um dos pavores dos povos, também, evidentemente, na Idade Média. Aliás, fazia parte de um tríodo nefasto. A guerra, a fome, a peste. E isso foi particularmente evidente no século XIV, uma das maiores crises que a Europa conheceu. Na origem, de algum modo, estão alterações climáticas. Durante vários anos, invernos muito rigorosos fazem perder todas as plantações. Instala-se a fome. Muita gente morre. E o resto da população subnutrida está muito mais sujeita às doenças. É um século de pestes, incluindo a famosa peste negra, que, dependendo do local da Europa, nos sítios provocou a morte de 1/3. Noutros, mais de metade da população. A peste negra, que também atingiu o nosso país. Entretanto, os poucos que trabalham na terra vêm-se subcarregados de impostos pelos senhores que querem manter na mesma os seus rendimentos. E por isso, um pouco por todo o velho continente, vão-se explotando revoltas populares. E onde não há pão, todos ralham, ninguém tem razão. E proliferam também as guerras. É o século da famosa Guerra dos 100 Anos. E também no nosso país temos uma sequência de terríveis guerras. O rei Dom Fernando envolve-se em conflitos com Castela. São 3 guerras que sistematicamente irá perder. O reinado de Dom Fernando ficará marcado também, com a sua morte, por uma imensa crise dinástica. Uma crise que irá levar também a uma guerra civil e uma guerra com Castela. É a famosa crise de 1383-85. Uma crise, uma guerra, que teve aqui, nesta localidade, com este castelo e o seu alcaide, de Trancoso, um momento particularmente importante. A Batalha de Trancoso foi de facto um momento importante nesta crise de 1383-85. Esta crise que para muitos historiadores é considerada como a definitiva certidão de nascimento do nosso país. Poderia ter ficado aqui, nesta época, como mais uma das muitas experiências mais ou menos feudais, senhoriais, que a Europa tinha conhecido. Em 1383-85, que definitivamente Portugal se alicerça como um Estado independente. Mas o
que é que motiva esta crise, esta guerra? Bom, tem tudo a ver, de facto, com as guerras de Dom Fernando, como vimos, sistematicamente vinha-as perdendo contra Castela. E por isso, no início de 1383, ele vê-se obrigado, através do Acordo de Salvaterra de Magos, a fazer casar a sua filha, única e ainda muito jovem, com o rei de Castela, que havia enviuvado há pouco tempo. É uma forma de apaziguar estes confrontos com o vizinho reino de Castela. Dom Fernando, ainda relativamente jovem, não estará muito preocupado com a questão da sucessão, porque pensa que irá ter mais filhos. Ele não sabe. É que em outubro desse mesmo ano ele acaba por morrer, sem ter outra descendência que não a sua filha, que está casada com o rei de Castela. A regente do reino, a rainha viúva, Dona Leonor Teles, de imediato manda proclamar a sua filha como a rainha de Portugal e logo João de Castela como o novo rei, dando origem a várias revoltas no país e a que alguns setores da sociedade, quer ao nível da nobreza, de uma pequena nobreza e especialmente da burguesia, comecem a tentar encontrar uma outra solução que vai ser desenvolvida em torno de um bastardo. É a única vez na longa história de 800 anos do nosso país que um filho ilegítimo de um rei irá subir ao trono. O mestre Davi, meio-irmão de Dom Fernando. Mas era isso? Ou então perdermos a independência? Claro que isto não é pacífico. Vai dar origem a uma guerra civil e, acima de tudo, a uma forte reação de Dom João de Castela, que logo em 1384 invade o nosso país para dar guerra a esse bastardo que agora se intitulava o Defensor do Reino e se posicionava para ser o rei de Portugal. Vai cercá-lo em Lisboa, mas um surto de peste entre as suas tropas obrigam-no a recuar. Passam-se alguns meses, Dom João vai se reorganizar. Nas Cortes de Coimbra de abril de 1385 é mesmo proclamado como o rei de Portugal. E isso vai, obviamente, obrigar a uma pronta e musculada reação do rei de Castela. A proclamação do mestre Davi como rei de Portugal nas Cortes de Coimbra de 1385 levam, de facto, de imediato a uma reação por parte de João de Castela. Logo nos inícios de maio, ele está por detrás de uma importante investida de cavaleiros castelhanos no nosso país. Eles entram por Almeida e vão penetrar de um modo muito significativo através das Beiras, dirigindo-se para Viseu, que irão atacar e saquear durante 3 dias. Mas este ataque aqui, através das Beiras, passando junto a Trancoso, deve-se a quê? Claro, a uma reação a esta proclamação de Dom João como rei de Portugal, mas tem aqui diversos objetivos. Desde logo, é uma exposição punitiva aos portugueses, mas têm vindo a salientar alguns investigadores, trata-se também, muito provavelmente, de um plano de João de Castela que queria atacar Portugal como que através de uma tenaz, abrindo diversas frentes. Uma é esta, obviamente, através das Beiras, com este numeroso exército, mas, ao mesmo tempo, logo no início de junho, vemos também João de Castela a atacar através do Alentejo, lançando cerco a Elvas. Na mesma altura que envia barcos para, através do mar, se dirigirem para o estuário do Tejo para atacar Lisboa. E é muito possível que estivesse também a pensar numa quarta frente, através do norte, através do Minho. Mas este ataque de João de Castela procura também uma outra coisa. De algum modo, quebrar o espírito independentista português, minar a sua confiança e, se possível, atrair a esta incursão através das Beiras as tropas de Dom João I e de Nuno Álvares Pereira, permitindo assim que a partir do Alentejo ele avançasse rapidamente em direção a Lisboa. Mas este ataque através das Beiras alicerça-se noutra coisa, no conhecimento que ele tem de que os senhores aqui da região das Beiras andavam desencontrados, zangados uns com os outros e por isso, partindo dessa desunião, ele acha que vai conseguir ter sucesso. E, de facto, durante
As primeiras semanas isso acontece, mas algo se vai alterar. Entre esses grandes senhores das beiras encontra-se Gonçalo Vasques Coutinho. Ele é o senhor de Trancoso, o alcaide dessa importante fortaleza e desse povoado estrategicamente colocado muito próximo da Raia. É alguém que vai ter um papel importantíssimo nos acontecimentos que vão seguir esta incursão castelhana. Com efeito, após 15 dias, 2 semanas de terror, ao longo das quais os castelhanos vão pilhando, violando, saqueando, destruindo os plantios e, nomeadamente, mergulhando Viseu durante 3 dias num imenso terror, não poupando sequer as pessoas que se vão refugiar dentro das igrejas. Bom, a verdade é que Vasques Coutinho acabará por esquecer os problemas que tinha com outros senhores aqui da região e vão decidir travar os castelhanos. Neste contexto tem também papel importante 2 outros senhores, nomeadamente Dom Martim Vasques da Cunha, alcaide de Linhares, e Dom João Fernando Pacheco, guarda-mor do reino e senhor de Celurico. Os 3 conseguem terminar com as suas distinções, com as suas diferentes opiniões relativamente à crise que se vive e vão juntar as suas hostes. Aproveitar o momento em que os castelhanos estão agora a regressar a Castela e vão decidir travá-los. Onde? Num sítio que eles sabem que eles terão que passar nesse regresso. Aqui, na Veiga de Trancoso. E aqui, no sítio mais alto, junto a uma velha capela dedicada a São Marcos, que os portugueses vão então tentar travar os castelhanos. É ruidosa, numerosa e extensa a hoste castelhana. Prolonga-se durante quase cerca de 3 quilómetros. É constituída por um numeroso exército, mas também uma grande carreagem, um grande conjunto de carros que transportam os víveres, as armas, mas também o saque daquelas 2 semanas, particularmente a prata e o ouro roubado das igrejas, com destaque para as de Viseu. Mas ao longo da carreagem há também um grande número de prisioneiros, homens, mulheres e até crianças. E, claro, também um grande conjunto de cabeças de gado que foram sendo roubadas ao longo destes 15 dias. E por isso, quando se confrontam com a barragem dos portugueses, os castelhanos vão alterar o seu percurso, mas não resulta. Os portugueses rapidamente se vão posicionar. Já contavam com isso, aqui, no alto de São Marcos, junto dessa capela de evocação ao santo. Os castelhanos vão tentar ainda negociar uma forma de evitar o confronto, libertar os reféns, os prisioneiros, ceder eventualmente uma parte do saque, mas os portugueses recusam. E por isso os castelhanos vão decidir atacar. Afinal, eles são muito mais numerosos que os portugueses. O exército é constituído por cerca de 3.000 homens, 1.800 quais a cavalo. Gente experiente, um grande número de besteiros, alguns dos mais importantes fidalgos e cavaleiros castelhanos. E por isso, apesar deste impasse, a vitória, pensam os castelhanos, vai ser fácil. Sim, os portugueses são em muito menor número.
as hostes dos fidalgos, dos cavaleiros das beiras, são muito mais reduzidas comparado com as forças castelhanas. Mas o ânimo é forte. Estão a defender o seu território, os seus bens. E têm contas a ajustar com os castelhanos, tendo em conta aquilo que vinha sendo feito ao longo destas últimas 2 semanas. Mas a desproporção parece por demais evidente. O número de cavaleiros é muito reduzido. É verdade que existem mais de 1000 peões, homens a pé, mas estão mal armados. Praticamente não têm experiência militar. Mas os portugueses têm algo do seu lado. Eles vão escolher o terreno onde querem defrontar os castelhanos. E ao longo do dia 28 de maio desse ano de 1385, vão estudar aqui a região, nesta zona, nas proximidades de Trancoso, a 2 km de distância, junto à estrada que os castelhanos estão a tomar na sua viagem de regresso a Castela, entendem que este é o sítio ideal. Vão escolher mesmo este alto, aproveitando-se da própria configuração do terreno. Ou seja, um lugar que lhes permite, curiosamente, como irá acontecer alguns meses depois, na decisiva Batalha de Aljubarrota, permitir que, tendo em conta a elevação, seja muito difícil as tropas portuguesas serem flanqueadas pela lateral. Vai haver um confronto frente a frente das vanguardas. Por outro lado, há um outro pormenor que acabará por se revelar decisivo durante esse confronto que vai ter lugar no dia seguinte, 29 de maio de 1385. A guerra, violenta, intensa, e que vai se prolongar aqui nesta batalha em Trancoso durante todo o dia. E a aparente vantagem dos castelhanos, afinal, vai se revelar não tão vantajosa quanto isso, graças à sagacidade dos portugueses. A escolha do local tinha um outro fator a favor das hostes dos senhores da beira. É que o terreno era ligeiramente inclinado, aparentemente apenas uma pequena inclinação, mas quando as tropas, os homens castelhanos se aproximavam da vanguarda portuguesa, acentuava-se muito mais o declive. E por isso era mais fácil aos portugueses de conseguirem se defender destes ataques castelhanos, que durante todo o dia vão recuando, reorganizar e de novo atacar. E de novo serem rechaçados. Recuar, atacar durante todo o dia. E com isto vão-se multiplicando as baixas. Aparentemente, tudo estava muito equilibrado, mas a partir de determinada altura o ânimo dos portugueses vai se redobrar e acabará por se saldar numa significativa vitória. Apesar da vitória dos portugueses se alicerçar claramente neste ânimo, nesta necessidade de defender o seu território, mas também na forma muito inteligente como foi escolhido o terreno para o confronto com os castelhanos, a verdade, no entanto, é que existe uma curiosa tradição, uma lenda, que nos diz que a vitória dos portugueses, depois de longas horas desse equilíbrio entre as forças, se terá ficado a dever a algo de miraculoso. E tem tudo a ver, afinal, com o templo que se localizava aqui no terreno. A Capela a São Marcos. Não esta que data do século XVIII, mas sim uma capela
mais antiga, contemporânea da batalha que aqui teve lugar em 1385. Ainda se notam alguns vestígios dessa antiga construção que uma intervenção arqueológica pôs de resto muito mais recentemente, claramente à vista. Capela dedicada a São Marcos. Ora, o que a lenda nos diz é que nesse dia e perante este equilíbrio entre os portugueses e os castelhanos, foi o próprio evangelista, o próprio santo, que aqui surgiu, montado no seu cavalo. E é exatamente na sua montada, à frente do exército português, que, dando um ânimo às hostes das beiras, São Marcos acabará por ser decisivo. Aliás, esta lenda é reforçada pelo facto de aqui, neste afloramento rochoso junto à sua capela, duas curiosas cavidades são atribuídas, segundo a tradição, a patas do cavalo de São Marcos, que aqui teriam ficado marcadas. Mas como explicar a intervenção de um santo, de um relevante santo católico, a favor de uma das fações em confronto nesta batalha? Afinal, não eram todos cristãos? Sim. Não eram todos católicos? Sim, também. Só que há uma outra dimensão, quase que de uma guerra religiosa, que então está também em confronto. Nessa época, a Europa católica encontrava-se dividida. Havia dois papas na cristandade. Um, o Papa de Roma. Outro, o Papa de Avignon, em França. E nesse tempo, os portugueses seguiam o Papa de Roma, ao contrário dos castelhanos, que defendiam o Papa de Avignon. E por isso, eram como que considerados hereges. E por isso não admira, segundo a tradição, o facto de São Marcos vir em socorro dos portugueses. O regresso de Gonçalo Vaz Coutinho ao seu castelo de Trancoso terá sido seguramente um momento de felicidade, tendo em conta o desenlace do combate, da batalha que havia tido lugar no Alto de São Marcos, a Batalha de Trancoso, porque esta, com efeito, saldou-se por uma grande vitória das forças dos senhores da Beira, das forças dos portugueses, que derrotam de um modo muito significativo a importante hoste castelhana. Com base naquela que é a principal fonte histórica, a crónica de Fernão Lopes, com algum exagero, se diz que entre os portugueses não morreu ninguém. E ele está seguramente a referir-se aos cavaleiros, porque entre os mais de 1000 populares, certamente que muitos terão perecido no combate. Mas é também Fernão Lopes que nos diz que do lado castelhano, em compensação, praticamente todos os cavaleiros foram mortos. Alguns conseguimos fugir. A poucos, muito poucos, foi poupada a vida para levar a notícia da tragédia até ao junto de Castela. As consequências desta batalha foram enormes. Nesta crise de 1383-85, desde logo, a consequência psicológica. Se é verdade que João de Castela procurava minar a vontade dos portugueses neste seu espírito independentista, com esta incursão também punitiva, a verdade é que ela vai funcionar exatamente ao contrário. Ela deu mais ânimo aos portugueses, permitiu-lhes perceber que, ultrapassando as suas desavenças, todos unidos em torno do mestre Davis, poderiam ser vitoriosos. E tem uma outra consequência. De imediato, João de Castela abandona o seu projeto de abrir várias frentes para invadir o país. Sabemos isso porque, de imediato, mal tem conhecimento do desenlace aqui da Batalha de Trancoso, João de Castela vai levantar o cerco a Elvas. Mas, claro, não desiste de conquistar Portugal e derrubar o mestre Davis. Algumas semanas depois, de novo, os castelhanos entram e de novo, por aqui pelas beiras, de novo passam junto à Capela de São Marcos, agora com o próprio rei João de Castela, que manda, como um ato de vingança, destruir, queimar a Capela de São Marcos, avançando depois em direção àquilo que vai ser praticamente o desenlace final desta crise, a Batalha de Aljubarrota. Mas quanto a Trancoso, ela mantém-se até hoje como um importante símbolo da unidade portuguesa.
continua a ser um motivo ligado à identidade do nosso país e particularmente desta região. Ainda muito recentemente, sublinhando a importância desta batalha, foi inaugurado um novo monumento que nos recorda deste acontecimento. Um acontecimento, como vos dizia, que acabará por abrir as portas àquilo que vai ser a Batalha de Aljubarrota. E aí este definitivo alicerçar de Portugal como um Estado independente. Mas isso são já outros factos, também algumas lendas, futuros caminhos da história. Verdade é que o inimigo nos supera em número, mas não temereis. Fareis antes como eu e Dom Martim. Esquecereis as vossas inimizades e esquecereis águas passadas. Esquecereis até o vosso próprio nome. Pois hoje não somos nobres e cavaleiros da beira, não. Hoje não somos Gonçalo Vasques Coutinho e Martim Vasques da Cunha, não. Hoje, homens, somos portugueses.